Percebeu alguma mudança? O que você estava sentindo quando eu estava sério? E depois, quando eu sorri? Sentiu alguma mudança no corpo? Talvez você tenha relaxado o corpo, talvez a respiração tenha mudado, ou às vezes nada consciente, mas foi só um sentimento. A gente costuma tratar o sorriso como algo muito banal, automático e às vezes até irrelevante. Mas e se ele não fosse? E se o sorriso for, na verdade, uma das formas mais poderosas que a gente tem de transformar e influenciar a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso estado emocional? Hoje eu quero te convidar a refletir sobre uma coisa que é muito básica, mas muito importante também, que é a nossa capacidade de saber sorrir. Se você não me conhece, eu sou o Damião e esse é o seu primeiro passo. Aqui é um espaço para a gente parar e refletir sobre nós mesmos e sobre a vida. E você não vai encontrar nenhuma fórmula mágica aqui, porque aqui a gente só fala de escolhas, responsabilidade pessoal e pequenos ajustes internos que a gente faz para melhorar a forma como a vida responde a nós. Atualmente eu trabalho também como professor de musicalização infantil. E certa vez um dos meus alunos perguntou assim: Professor, por que você está sempre sorrindo? Quer elogio melhor do que esse? Sorrir abre portas. Sorrir desarma humores, cria conexão, desperta amizade, acalma a mente. E não porque o mundo é bonzinho, mas porque o ser humano responde a sinais emocionais. E coisas muito boas costumam acontecer para as pessoas que são mais alegres, que sorriem mais. Elas percebem mais a metade cheia do copo. E se você ainda não percebeu, a vida funciona como um grande espelho. Um espelho que reflete muito bem e fielmente o nosso estado emocional interior. Se você está triste, você vai receber de volta coisas tristes. E se você quer que a vida sorria para você, adivinha quem tem que sorrir primeiro? Se a vida é um grande reflexo, o primeiro a sorrir tem que ser você. E isso não é sobre você estar sempre alegre, fingindo, ou não sentir dor. Mas é sobre como você reage às diferentes circunstâncias da vida. Porque a gente não pode escolher o que vai acontecer, mas a gente escolhe como a gente reage a essas circunstâncias. Tem uma música do Charlie Chaplin chamada Smile. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. Sabe essa música? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição com a tradução, porque ela fala exatamente disso. Da nossa capacidade de sorrir em cima das adversidades. E o nosso estado de humor é um dos maiores indicadores das nossas emoções, do que a gente está sentindo. E é praticamente impossível
a gente está bem-humorado o tempo todo. Não existe, mesmo a pessoa mais feliz, nunca vi ninguém que está bem-humorado o tempo todo. A nossa vida é cheia de altos e baixos, de acontecimentos diversos. Só que existe uma grande diferença entre a gente ter dias ruins e viver num estado emocional, né? Viver de mau humor para baixo. Sabe? Quando alguém está emocionalmente desequilibrado, essa pessoa tende então a ser mais pessimista, mais crítica, mais agressiva, tanto com as outras pessoas quanto consigo mesma. E com o tempo, isso vai também cobrando seu preço. As pessoas se afastam, o ambiente fica pesado, o corpo adoece e a vida fica pesada. O mau humor, né, pode ter vários gatilhos. Ele pode vir de uma noite mal dormida, de estresse no trabalho, no trânsito. Pode vir de brigas, de relacionamento, discussões. Pode vir de uma insegurança, de comparações, mágoas, raiva guardada. E aí os sinais disso vão aparecendo, né? Irritação constante, intolerância, falta de energia, reclamação excessiva, vontade de ficar isolado, uma ansiedade que contamina todo mundo que está por perto. Então o pior de tudo isso é que o mau humor é contagioso. A ciência já mostra que a gente imita inconscientemente expressões faciais e comportamento de pessoas que estão ao nosso redor. A gente franze a testa junto, tensiona ou relaxa o corpo e sem perceber a gente acaba começando a sentir a mesma coisa. Quantas vezes você já não passou por isso? Você está ouvindo uma história, alguém está contando uma história para você e a pessoa faz lá uma expressão e quando você vê, você está com a mesma expressão dela também, com a testa assim. Ou quando você vê, por exemplo, sei lá, você está lá parado, aí uma pessoa ajeita a postura, de repente, todo mundo está ajeitando a postura. É engraçado também que minha mãe tem uma particularidade, que quando eu vou contar uma história para ela, alguma coisa assim, conforme eu vou contando e olhando para ela, eu vejo que a boca dela começa a mexer junto. Como se ela estivesse falando o que eu estou falando. É gozado essas coisas. E com o sorriso acontece a mesma coisa também. Ele contagia. Ele faz as pessoas entrarem em sintonia. Né? Quantas vezes você começou a rir porque a outra pessoa estava rindo? Aí você fala, mas por que você está rindo? Eu não sei. Sabe? Quantas vezes isso já não aconteceu? Você está rindo, você ri só porque o outro está alegre também, você ri da risada do outro. E aí, então, o que acontece quando a gente enfrenta uma situação desafiadora? Alguém chega falando alguma coisa ruim para você, chega com uma energia ruim, alguma coisa acontece. Quando você permite que alguma coisa te tire do sério, que te deixa irritado, faz vir à tona sentimentos negativos, é como se você estivesse entregando o controle emocional da sua vida para aquela pessoa, para aquela situação. No livro Sexta-feira, Todos os Dias, John Austin traz uma reflexão bem interessante. Ele diz que quando deixamos que alguma pessoa nos chateie, a gente entrega para ela um poder sobre nós. E aí, saber olhar para essa pessoa ou situação e dizer para ela, hoje não,
Hoje não. Sai pra lá. Isso é uma grande forma de você se dar conta, tomar posse da sua autonomia emocional. Você é o dono das suas emoções. Você controla a forma como você vai reagir a uma determinada situação. E de novo, não é sobre não ficar triste, não se abalar com nada, não sentir doer, mas é como você vai reagir a isso. Você vai deixar que isso acabe com o seu dia inteiro? Que uma fechada no trânsito vai fazer você ficar mal-humorado pelo resto do dia? O que vale mais aqui? Um dos bens, ou melhor, o bem mais valioso que a gente tem na vida é o nosso tempo. E você vai gastar tempo da sua vida ficando triste, ficando com raiva por uma coisa, por coisas pequenas, por coisas que podem passar, que você pode resolver na hora e não levar e arrastar isso ao longo do seu dia, de horas, de dias, de anos. Uma das ferramentas mais poderosas contra o mau humor é a gratidão. É praticamente impossível você sentir uma gratidão genuína e ao mesmo tempo se manter em estados emocionais negativos. E por isso, eu quero deixar aqui um exercício para você fazer. Não precisa fazer agora, mas faça depois, quando tiver um tempo. Você vai anotar em algum lugar, de preferência escrevendo à mão, porque isso tem um efeito maior quando você escreve à mão. Vai anotar 40 motivos de gratidão. 40. Ah, por que não 50? Por que não 30? Porque eu falei 40. É só isso. Quer fazer mais? Faça, mas não faça menos. O objetivo aqui é que você explore mesmo tudo aquilo pelo que você é grato. Desde as coisas mais pequenas, como ter roupa, ter um lugar para morar, ter suas mordomias, até coisas mais profundas que só você sabe. E esse exercício ele não vai mudar a sua realidade externa na hora. Ele vai mudar o seu estado interno. E quando o seu estado interno muda, a forma como você reage às situações da vida muda. O seu olhar muda. E com isso, as suas escolhas também mudam. E aí, finalmente, a sua realidade começa a mudar também. Sorrir por si só não resolve todos os problemas, mas ele muda a química do seu corpo, ele traz uma segurança para o seu cérebro, ele acalma tensões e abre espaço para que a emoção da alegria apareça. E alegria aqui não é um estado de euforia, mas é um estado de leveza, de presença, de capacidade de atravessar o dia sem ficar carregando um peso desnecessário. Saber sorrir não é ser ingênuo, é ser consciente, é estar presente. É entender que você pode escolher não transformar todo o incômodo num campo de batalha interno. Vamos agora ao nosso momento reflexão. Em quais situações você tem permitido que o mau humor dos outros afete o seu estado emocional? O sorriso que você oferece para o mundo hoje, ele reflete
o que você sente por dentro? Você já sorriu para alguém hoje? Um detalhe. Talvez o sorriso não seja simplesmente um detalhe. Talvez ele seja um posicionamento. Um posicionamento não contra a dor, não contra os desafios internos, mas um posicionamento a favor da vida. Observe então o seu dia. Observe as suas reações e, quando for possível, experimente sorrir primeiro. E logo você vai perceber a vida sorrindo de volta para você. Nos vemos no próximo passo. Até mais.